Salve, salve viajantes! Mais um vídeo do nosso canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre os benefícios de usar o TripAdvisor no seu roteiro. Você já deve ter ouvido falar sobre o TripAdvisor, que é um site onde várias pessoas colocam seus comentários, não só em hospedagens que já utilizaram nas suas viagens, mas também passeios, agências, enfim, uma série de coisas. Nesse vídeo eu vou falar dos hotéis em específico, mas você pode dar uma fuçada lá e ver que tem muitas outras coisas. Se você quiser, o TripAdvisor tem um app muito legal que a gente recomenda baixar. Ele também é uma rede social de viajantes, então nós temos um perfil no TripAdvisor. Na descrição do vídeo tem o link para você seguir a gente por lá. A gente coloca umas listinhas de hotéis que recomendamos com várias categorias, com vários objetivos para você poder encaixar na sua viagem. E adoramos ver os comentários dos nossos viajantes, de todos os viajantes, sobre as suas experiências em cada um desses estabelecimentos. Então segue a gente lá que vocês vão curtir bastante o que tá rolando por lá. Agora voltando para a parte técnica, né, para falar de como utilizar bem o TripAdvisor na hora de montar o seu roteiro, eu vou usar como exemplo nesse vídeo o destino Paris, que é um sonho para muita gente. Eu já tive a oportunidade de conhecer, é uma cidade maravilhosa mesmo, que tem uma gama de hotéis inacreditável, para todos os preços, para todos os gostos, para todo mundo. É muito louco aquele lugar. Então, na tela inicial, eu sempre recomendo que você faça sua pesquisa sem definir a data. Por quê? Porque o TripAdvisor ele é alimentado por uma série de fornecedores de reservas de hotéis e quando você determina a data, pode ser que algum desses parceiros do TripAdvisor não tenha algum hotel naquele período. Então, quando você não põe a data, ele vai te dar todos os hotéis que ele tem no banco de dados e aí você pode ver se os parceiros deles têm na data que você vai viajar ou contatar a agência que tem parceiros diferentes do TripAdvisor e que pode oferecer aquele hotel para você. A Expedia é um parceiro muito forte da Lugarejo e vive aparecendo nas buscas do TripAdvisor. Então as tarifas que você encontra no TripAdvisor da Expedia, você encontra na Lugarejo também. Mas a gente tem vários outros parceiros que quando a Expedia não consegue atender, a gente entra com eles. Depois disso, no canto esquerdo da sua tela, vai ter um item escrito Ordenar por. Lá eu sempre recomendo que você coloque classificação dos viajantes, porque daí o ranking estabelecido vai começar do que tem os melhores e mais positivos comentários até os piores. E essa é a métrica que eu acredito ser a mais importante. Por que ela é a mais importante? Porque ela é genuína. Os clientes que utilizaram aquele estabelecimento, eles vão lá e contam a sua experiência, colocam as suas notas. Então você está tendo uma visão ali de alguém que realmente viveu aquele serviço. E isso pode te ajudar muito na hora de escolher a opção de hospedagem para você. Um outro filtro que está no canto direito da tela e que vale muito a pena você usar quando você tem um planejamento bem detalhado sobre o seu orçamento de viagem, é onde você determina qual é o máximo que você quer gastar por diária num hotel. Então lá tem uma reguinha que você consegue fazer essa delimitação e aí o TripAdvisor não vai apresentar opções que estejam além do orçamento que você indicou. Outro filtro que também está lá no canto direito e que agora, principalmente nesse período de coronavírus, se mostrou um super aliado da galera é o cancelamento grátis. As tarifas que tem cancelamento grátis, elas costumam a ser um pouco mais altas, mas em compensação você não tem a obrigatoriedade de ficar restrito àquele hotel. Outro filtro que tem caído nas graças da galera, principalmente nesse momento de coronavírus, é o cancelamento grátis. As tarifas com cancelamento grátis, elas tendem a ser um pouco mais caras porque elas dão a flexibilidade do cliente desistir da hospedagem antes da data da viagem e ter o reembolso daquela diária. Mas, se você quer economizar e aproveitar promoções, as melhores promoções geralmente são acompanhadas de tarifas não reembolsáveis. Numa situação como essa do coronavírus, os hotéis foram bem flexíveis, deram prazo para as pessoas remarcar suas viagens e muitos, mesmo com tarifas não reembolsáveis, estornaram os valores para os clientes. Mas, em outras ocasiões, ter uma tarifa não reembolsável significa que você pagou aquele preço promocional, mas aí não vai poder mexer mais nada nela. Então vale você considerar se a sua viagem tem alguma possibilidade de mudar de datas, de ter algum imprevisto, e aí optando pelo cancelamento grátis, você foge desse estresse. Ainda nesse cantinho você vai encontrar um outro filtro que é mais ou menos novo para os brasileiros, que é o Reserve Agora e Pague Depois. No Reserve Agora e Pague Depois, você faz a reserva de hotel,
coloca um cartão de crédito como garantia, mas a sua diária vai ser cobrada só quando você chegar no hotel ou num período mais próximo do início da sua viagem. Para alguns, essa alternativa é ótima porque você não precisa se comprometer financeiramente com aquela reserva até a data da sua viagem. Mas vale lembrar que o TripAdvisor apresenta suas diárias em reais. E aquele valor em real, ele está estabelecido no câmbio do dia. E se você sabe como o câmbio pode ser um vilão nas viagens internacionais, entende do que eu tô falando. Se você não sabe, tem um vídeo nosso que fala sobre o câmbio, então eu recomendo você ir lá e ver sobre ele. E aí, quando você faz aquela reserva, o câmbio vai te dar um valor em reais, mas pode ser que no momento que você chegue no hotel, que a sua viagem comece, o câmbio seja muito mais alto. Então aquele valor em reais que você tinha como referência não é mais o mesmo, então é importante lembrar que podem ter essas oscilações. Se o câmbio no momento da sua viagem estiver mais alto, a sua diária em reais vai ficar mais alta. Se ele estiver mais baixo, sua diária é mais... Muitas pessoas também perguntam pra gente sobre as categorias dos hotéis. Não existe hoje um órgão que determina, ou seja, que fiscaliza os hotéis para ter certeza que aquele 4 estrelas é 4 estrelas. É claro que as organizações mundiais de turismo e o próprio Ministério do Turismo aqui no Brasil tem uma cartilha de especificações para que o empreendimento se autodenomine conforme sua categoria, mas isso não quer dizer que existe uma fiscalização. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente está deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link sobre o SB Class, que é o sistema de classificação de hotéis do Ministério do Turismo. Na hora que aparecer a lista dos hotéis do destino que você selecionou, é muito importante você identificar algumas opções que aparecem no meio da lista com valores muito diferentes ao que a maioria está ali. Geralmente, esses que têm diárias muito baratas são opções de hotéis patrocinados, ou seja, aquele estabelecimento foi lá e falou com o TripAdvisor, fez um investimentinho e o TripAdvisor recolocou, reposicionou ele no ranking para que ele aparecesse logo nas primeiras colocações e ganhasse mais público. Então, se você tá vendo os hotéis com diárias de 600, 700, 800, de repente me aparece uma opção de R$300, dá uma olhada se ele não tem essa indicação de patrocinado, porque você pode estar achando que encontrou aquele pulo do gato, mas não era um hotel da categoria que estava buscando. Tanto que quando aparece um estabelecimento patrocinado, no anúncio não tem nem o posicionamento que ele está no ranking. Só vem escrito patrocinado mesmo e essa atenção é muito importante. Agora, a coisa mais importante que eu acho que você tem que fazer na hora que escolhe o hotel é ler os comentários que os viajantes que se hospedaram por ali deixaram. Esses comentários são pérolas, porque tem gente que dá uma descrição minuciosa sobre tudo que viveu e é bem esclarecedor, mas tem uma galera que faz umas reclamações surtadas e lendo você consegue entender a coerência daquele comentário e da nota do viajante. Eu separei um exemplo ótimo de um hotel em Paris que particularmente a gente gosta muito e que teve um comentário de uma hóspede que é bem peculiar. Dá uma olhada. Ela fala que a hospedagem foi ótima, que a localização é excelente, que os quartos são num tamanho razoável, porque Paris tem esse problema quanto à metragem dos seus quartos, né? Eles têm que se adaptar ali com as construções muito antigas. Mas na hora que ela indica o que foi que teve de problema, ela relata a seguinte situação: que o voo dela de saída era num horário tarde e que ela ficaria muitas horas de intervalo sem hospedagem. Então ela conversou com o pessoal da recepção quando ela já estava no hotel, solicitando um late check-out, ou seja, uma saída além do horário limite para deixar o quarto. E o hotel informou para ela que não tinha como, porque eles já tinham vendido o quarto dela para depois que ela saísse e já haveriam outros hóspedes por chegar. Ela entendeu, só que no dia da saída do hotel, ela se atrasou em meia hora. E aí, nessa meia hora, a recepção ligou 3 vezes e a camareira bateu na porta 2 vezes. E ela se sentiu como se ela estivesse sendo expulsa do quarto. E ela acabou dando uma nota péssima pro hotel. Gente, na gringa, regras são regras. Não tem essa de dar um jeitinho e espera um pouquinho. Se eles determinam um prazo entre o horário de saída de uma pessoa para o próximo entrar, é porque eles têm uma série de práticas para realizar naquele quarto, para que quando o outro hóspede chega, eles encontrem tudo da melhor forma. Ah, mas eu sou o tipo de pessoa que não bagunça muito o quarto. Parabéns se você é organizado, mas e se for uma galera tipo se beber não case, que tem um tigre dentro do quarto? Você já imaginou? Então, eles seguem muito à risca.
Gentileza na gringa, meu bem, é paga, não é aqui que nem no Brasil. Então, a gente precisa entender como são essas práticas, como funcionam as coisas nos destinos que nós vamos, para a gente não se surpreender e se sentir desse jeito como ela se sentiu. Além disso, o hotel ele sempre vai priorizar antecipar a entrada de alguém do que permitir que a pessoa fique mais tempo. Porque entende que quem está chegando está vindo de um período de viagem de avião ou de carro, está mais cansado, enquanto a pessoa que está no quarto está descansada, concluiu uma viagem ótima, então ela tem menos motivo para se estressar do que a quem está chegando, não é mesmo? Além disso, se você quer garantir que o quarto vai ficar mais tempo, caso o seu voo seja bem tarde, a gente sempre recomenda que você, na hora que faz a sua reserva, reserve um dia a mais. Porque daí você vai ter certeza que o hotel não vai vender o seu quarto para o próximo hóspede e você vai poder sair a hora que você quiser do quarto. Quando não é vendido o apartamento e você está no hotel, o hotel geralmente concede umas horas a mais. Por exemplo, geralmente eles dão 2 horas a mais do horário de saída para você ter mais tranquilidade. Ou você pode pagar meia diária e geralmente ficar até as 18 horas. Então você ganha 6 horas aí para poder estender um pouco mais a sua situação. Mas quando o quarto está vendido, não tem o que o hotel fazer. Então, para garantir que você não tem esse problema, na hora que você faz a sua reserva, já coloca aquela diarinha extra, principalmente se você estiver viajando com criança, porque daí não tem estresse. O mais interessante disso tudo é ver o que os hotéis respondem para os viajantes quando eles comentam sobre as suas experiências no estabelecimento. Nesse caso, o hotel foi super cortês e explicou para ela o que eles já tinham falado pessoalmente e lamentam. Mas eu já peguei casos do hotel achar um absurdo o comentário do viajante e começar um debate ali virtual, gente. Isso faz toda a diferença também na hora de você entender se aquele hotel tem alguém com inteligência emocional para lidar com crises. Porque a gente sabe que problemas sempre acontecem. Na lugarejo acontece, não vou ser hipócrita, em vários lugares acontecem. A diferença é a hora de lidar com aquela situação. Porque se você conseguiu contornar, controlar e o fim foi positivo, às vezes aquilo ajuda, né? Como se você na hora ficou tão ansioso quanto o cliente e promoveu mais pânico do que controle, aí não tem jeito. Tem caso no TripAdvisor que você racha o bico porque, a galera briga mesmo, o hotel fica bravão e fala um monte de coisa pro cliente. Então, leiam os comentários, que além de ser importante, é divertido. Por fim, a data da publicação é muito importante. Eu, quando faço filtro e vou olhar os comentários, eu já excluo os comentários bons, ótimos e regulares. Porque eles estão me dizendo que o hotel é bom e isso eu não preciso saber. Agora, quando você lê os ruins e péssimos, é que você vai entender melhor o que aquele hotel pode me oferecer que talvez eu não vai gostar. E também vale você olhar a data desses comentários para saber quanto tempo faz que aquilo aconteceu. Então vamos supor que você está olhando um hotel e o último comentário ruim dele foi em 2016. Ou seja, se ele não recebeu nenhum comentário desde então, significa que ele aprendeu com os erros e só vem melhorando com o tempo. Bom, galera, se você percebeu o quão minucioso é o trabalho de fazer uma pesquisa coerente com os objetivos da viagem e quantos detalhes você precisa se atentar para fazer essa busca, também entendeu quanto vale ter um especialista em viagens para te ajudar nessa jornada, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, nos sigam nas redes sociais e logo menos eu volto com mais assuntos sobre esse tema maravilhoso que é viajar. Tchauzinho!